gente, tudo bem com vocês? Então vamos continuar lendo o livro Bom Dia, Espírito Santo do Benny Hinn. Recapitulando onde nós paramos. Vou ler alguma parte aqui para vocês recapitular onde paramos. Eu pensava que era ele. Eu pensava que ele sairá da minha casa, né, Jesus, ou da minha vida. Na verdade, né, eu não sabia. Mas no momento que pronunciei essas palavras, um sentimento estranho me envolveu, levando-me de volta ao torpor que sentira aos 11 anos. Então ele teve lembrança dos 11 anos, daquela experiência que ele teve com Jesus no quarto, na igreja, né? Era menos intenso, mas a voltagem daquela mesma força se repetia em mim, ela me atravessava. O que realmente percebi, no entanto, foi aquela onda de poder me purificando instantaneamente de dentro para fora, e eu me senti absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, via Jesus com os meus próprios olhos. Aconteceu no momento ali, estava ele, Jesus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu peguei um óculos emprestado do meu pai, porque eu não tô conseguindo ler direito. Então, por enquanto, né, enquanto estiver lendo esse livro, vou usar o óculos do meu pai, mesmo que não seja modelo feminino, tá? Só pra vocês entenderem a leitura. Ignorem se vocês não achou algo muito bonito da moda, tá bom? Mas vamos focar no espiritual, na edificação que vai causar essa leitura. Então, vamos lá. Ali foi a experiência, nós paramos, né, na experiência em que Jamie teve a visão de Jesus e viu Jesus com os próprios olhos. Os alunos, vamos ver que página que é, página 30, gente. Os alunos ao meu redor não podiam saber o que se passava comigo. Estavam todos orando. A seguir, um a um, eles começaram a sair da sala dirigindo-se para as classes. Faltavam 5 minutos para 8 horas da manhã. A essa altura, eu me encontrava ali sentado chorando. Não sabia o que fazer nem o que dizer. Não entendi na hora o que ocorrera. Mas Jesus se tornou tão real para mim como o chão debaixo dos meus pés. Eu não fiz qualquer oração, além daquelas 3 palavras. Sabia, porém, sem qualquer dúvida, que algo extraordinário acontecera naquela manhã de fevereiro. Atrasara-me para a aula de história, que era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa. As palavras do professor ficaram, entretanto, perdidas para mim. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começara naquela manhã não me abandonava, né? O poder de Deus fluindo dentro dele, ele pensativo, impactado com o que estava acontecendo com ele, né? Cada vez que eu fechava os olhos, ali estava ele, Jesus. E mesmo quando abria os olhos, ele continuava ali. O semblante do Senhor não me deixava. Fiquei enxugando as lágrimas dos olhos o dia inteiro. E a única coisa que eu podia dizer era: Jesus, eu o amo. O semblante... Peraí, gente, perdi. Fiquei enxugando as lágrimas dos olhos o dia inteiro. E a única coisa que eu podia dizer era: Jesus, eu o amo. Que lindo, né? Quando saí da escola, eu andei pela calçada até a esquina. Olhei para a janela da biblioteca e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, né? Ele começou a entender o que estava acontecendo na vida dele. O anjo, o sonho, tudo voltou. O que Deus estava querendo dizer-me? O que ocorria com Benny? Capítulo 3. Entrei em meu quarto e, como magnetizado, fui atraído por aquela grande Bíblia negra, preta, né? Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai não tinham uma. Ele tá dizendo, né, que ele era na infância dele, como eu estivesse narrando a infância dele. Eu não sabia de onde ele viera, mas fora desde quando podia lembrar.
As páginas mal tinham sido viradas desde a nossa chegada ao Canadá, mas agora orei. Senhor, o Senhor precisa mostrar-me o que aconteceu hoje. Abri a escritura e comecei a devorá-la como um homem faminto que acabou de receber um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-me o meu professor. Ele teve sede pela palavra, né? O Espírito Santo, ele coloca essa sede sobre a palavra de Deus. É uma sede do Espírito, como se, ao mesmo tempo, ele sentisse um vazio, um amor imenso, uma paixão imensa pela presença. Então, ele quer preencher a alma com esse amor cada vez mais. Então, ele cria amor pela palavra através do Espírito Santo. Então, continuando. Abri a escritura e comecei a devorá-la como um homem faminto que acabou de receber um pedaço de pão. Gente, que forte, gente. É exatamente como eu expliquei para vocês no outro vídeo sobre o batismo do Espírito Santo. Qual a sensação que a pessoa tem com o que é parecido? Com o que é parecido quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo ou quando ela é cheia de Espírito Santo? É a mesma coisa quando ela acaba de comer, quando ela chega de um serviço muito pesado, ela tá morrendo de fome, de sede, não vê a hora de chegar em casa, aquela garganta secando, e ela quer muito água, e ela não vê a hora de tomar. Quando ela toma aquela água, ela come aquela comida e dá aquela sensação de saciável. Então, na alma, no espírito, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, ela tem essa sede cada vez mais pela presença e pela palavra. Então ela quer cada vez mais, todos os dias, se encher, porque essa é a vida cristã. Devemos buscar continuamente, tomar cuidado para a chama não se apagar, né? Não deixar faltar azeite, igual as virgens prudentes. Então todos os dias devemos se encher da presença. Buscar continuamente. Vamos terminar a ler. O Espírito Santo tornou-me o meu professor, né? O Espírito Santo começou a ensinar a palavra de Deus para ele. Eu não tinha ideia disso no momento, mas foi exatamente o que começou milagrosamente a acontecer. Os rapazes de reunião de oração me disseram: olhe, isto é o que a Bíblia diz. Eles não disseram nada. De fato, não imaginava o que havia ocorrido durante as últimas 24 horas. Como é natural, eu também não contei nada para os meus pais. Comecei lendo os evangelhos, descobri, né, porque ele não contava nada para a família dele para não causar brigas, né? Então ele achava isso normal, como sempre. Comecei lendo os evangelhos, descobri-me dizendo em voz alta: Jesus, entre meu coração. É o impacto que a palavra causa, né? Quando a gente está lendo a palavra. Por favor, Senhor Jesus, entre meu coração. A palavra por si só tem esse poder de quebrantar o espírito de uma pessoa. Versículo após versículo, porque o Espírito Santo ele trabalha através da palavra, enquanto você está lendo. Versículo após versículo, eu vi o plano da salvação se desenrolando. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Isso aqui me lembrou, isso aqui resume o significado daquele sonho que ele teve com o abismo, né? Ele viu duendes, os duendes jogando as pessoas um atrás do outro, e ele estava acorrentado com correntes, e aí apareceu um anjo, o anjo quebrou as correntes, e significava que Deus estava chamando ele para mais, que nem eu falei no vídeo, né? Para ter mais intimidade e buscar mais a presença, porque com isso Deus ia trazer ele mais para perto, ser mais cheio do Espírito Santo e haver transformação, entendeu? Através da intimidade com o Espírito Santo. Então aqui resumiu o significado daquele sonho que ele teve, ó. Versículo após versículo, eu vi o plano de salvação se desenrolando. Ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia Deus com profundidade, né? Com intimidade. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Nossa, resumiu o que eu acabei de falar. Ó, meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de mim. Oxi, peraí. Ó, meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de uma fonte e eu bebia livremente dela. Entendi. Aqui ele estava querendo dizer que a palavra está viva, né? Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, envolto numa paz tranquila que não conhecera antes, e adormeci. Então ele sentiu uma paz após ele ler a palavra de Deus, porque a presença do Espírito Santo envolveu a ele através da palavra. Então esse é o poder da palavra também. Como eu disse também, né? Quando a pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo, é uma porta que se abre para ela ressentir mais vezes o poder, mais vezes Deus, não ter mais experiência com Deus, né? Porque
que às vezes vai quebrando cadeias, né, correntes, como a experiência que ele teve no sonho, né, correntes se quebrando. Ele viu o anjo, correntes se quebrando. Então, ali o Espírito Santo já, né, no caminhar dele, se revelando para ele através dos sonhos, através da Cat Kermer, através de situações, e quebrando as correntes, trazendo ele para a luz. Então, quando ele viu Jesus e começou a ler a palavra, ser envolto com o poder de Deus, ali começou a quebrar as correntes. Então, o sonho significa isso, né? Deus trazendo ele para a verdade, né? Transformação, novo nascimento, intimidade com Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Onde que eu parei, gente? Que ele sentiu uma paz, né, imensa através disso. Esse é o efeito da palavra de Deus e do impacto da presença. E também do nascer de novo, do novo caráter. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos, né, entre aspas, e lhes disse: gostaria que me levasse à sua igreja. Eles me falaram sobre o encontro semanal que frequentavam e se ofereceram para me levar 2 dias depois. Naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catatumbas. Era esse nome o que lhe davam. O culto se parecia com o da reunião de oração da escola. As pessoas levantavam as mãos, adorando o Senhor. Dessa vez, porém, eu fiz o mesmo. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles repetiam cantando. Gostei dessa música desde a primeira vez que ouvi. E gostei ainda mais quando soube que foi escrita pela mulher do pastor. Merla Artson é o nome dela. Seu marido, Merv, era o pastor daquele rebanho invulgar. A igreja Catatumbas não era uma igreja típica. As pessoas que frequentavam era apenas um grupo exuberante de cristãos que se reunia toda noite de quinta-feira na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Aqueles dias, no movimento de Jesus, em que os chamados hippies estavam sendo salvos mais depressa do que conseguiu cortar os cabelos, por falar nisso, eu também não sentava na cadeira de barbeiro há algum tempo. Olhei em volta, o lugar estava lotado de rapazinhos como eu. Você devia ver, eles estavam saltando, dançando e fazendo barulho alegre diante do Senhor. Era difícil para mim acreditar na existência de um lugar assim, mas de alguma forma, desde essa primeira noite, eu tive um sentimento de pertencer. Então ele sentiu pertencente. Eu sempre digo isso nos meus vídeos, eu falo para vocês assim, que nós nascemos com um buraco dentro de nós, para adorarmos a presença do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então quando nós não estamos mais perto do Senhor Jesus, adorando a Deus, nós ficamos vazios e se enchemos com as coisas do mundo. Então ali ele sentiu, nós temos essa necessidade de sentir pertencente, mas quando estamos vazios, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, ele preenche, como se você tivesse sentido abraçado, com um abraço quente de uma mãe, ou com o fogo do Espírito Santo, com fogo, parece fogo mesmo, um abraço quente, seguro, você se sente seguro, você não sente medo. Então é assim que a pessoa se sente, quando ela é cheia do Espírito Santo, tem um encontro com Deus, quando ela lê a palavra de Deus, quando há um mover no local, na igreja, onde ela estiver, da presença, do poder do Espírito Santo, ou de anjos transmitindo a presença do Espírito Santo. Então ele se sentiu pertencente a Deus, seguro, amado, preenchido, é isso a palavra. No final do encontro, Merv Hudson disse: todos os que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado, venham para a frente. Vamos orar com vocês. Orar com vocês enquanto pedem para Cristo entrar em seu coração. Acho que eu tô muito perto, né? Peraí. Comecei a tiritar e tremer. Mas pensei, acho que não devo ir porque eu já sou salvo, né? Os pensamentos que as pessoas, muitas pessoas têm, né? Só porque eu sou salvo eu não posso ir lá confessar os pecados, sendo que todo mundo tem que confessar o tempo todo dia.
Eu sabia que o Senhor tomara o controle de minha vida, só quem é espiritual vai entender. Eu sabia que o Senhor tomara o controle de minha vida, assim que eu poderia passar 1000 horas explicando aqui pra vocês, mas quem não tem intimidade com o Espírito Santo não entenderia. Ele vai como falar inglês. Então é mais fácil você buscar intimidade com o Espírito Santo, que ele mesmo vai te ensinar e vai te convencer do que é que ele tá querendo dizer aqui, tá bom? Comecei a tiritar e tremer, mas pensei, acho que não devo ir, porque já sou salvo. Eu sabia que o Senhor tomara o controle de minha vida às 5 para as 8 da manhã de segunda-feira. Estávamos na quinta. Você já adivinhou? Dentro de segundos me vi andando pela nave o mais depressa que podia. Eu não tinha uma noção exata do motivo que me levara a isso, mas algo dentro de mim dizia, vá para lá. Então ele estava indo para frente, né? Fazer a oração de arrependimento, confessamento. Foi nesse instante, num culto carismático em uma igreja anglicana, que este pequeno e bom católico de um lar grego ortodoxo fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo Jesus. Eu disse, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A terra prometida não podia se comparar a isso. A terra prometida não podia se comparar a isto. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costuma estar. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me sentia tão cheio da presença do Senhor que me decidi contar à minha mãe o acontecido. Não tive coragem de contar a meu pai. Mãe, tenho que contar-lhe alguma coisa. Falei baixinho, fui salvo. No instante, o queixo dela endureceu. Ela olhou fixamente para mim e falou, decidida, salvo do quê? Confia em mim, respondi, você vai compreender. Na manhã seguinte, de sexta-feira, durante o dia inteiro na escola, do quiosque, em todo lugar que ia, um quadro surgia diante de mim. Eu me via pregando. Quadro, ele estava tendo visão. Era inconcebível, mas não conseguia mudar a imagem. Era a visão de Deus. Eis-me ali, usando terno, cabelo cortado, bem penteado, pregando sobre uma tempestade. Uma tempestade. Tempestade. É um negócio onde põe a Bíblia, né? Deixa eu ver se a imagem tá boa. Naquele dia encontrei Bob, meu amigo estranho, entre aspas, né? Que havia certa vez enchido as paredes de quiosque com trechos na Bíblia. Contei resumidamente a ele o que acontecera naquela semana. Ele disse até que me vira pregando. Nossa, confirmou, né? E ele disse o que acontecera naquela semana. Ele disse que até me vira pregando. Ele disse, né? Bob, disse eu. Gente, tá escrito tudo errado aqui. Bob, disse eu. O dia inteiro, os pontos e vírgula, entendeu? Por isso que eu começo a errar. Peraí. Bob, disse eu. O dia inteiro foi assim. Não consigo tirar de minha cabeça esse quadro de minha pregação em enormes campanhas ao ar livre, em estádios, em igrejas e salões de concerto. Começando a gaguejar, eu continuei dizendo, posso ver as pessoas até onde o olhar alcança. Será que eu estou perdendo a razão? Você está ficando louco, né? O que você acha que significa isso, né? Perguntou pro Bob. Só pode ser uma coisa, respondeu ele. Deus está preparando você para um grande ministério. Acho maravilhoso. Não tive em casa esse tipo de estímulo. É claro que não podia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era péssima, né? Minha família inteira começou a me provocar, ridicularizar. Foi horrível, eu esperava isso de meu pai, mas não de minha mãe. Enquanto eu estava crescendo, ele sempre me mostrava muita afeição, assim como meus irmãos e irmãs. Mas agora, eles me tratavam com desprezo, como se fosse um intruso que não pertencia à família. Tradição é tradição, né? Diz a música em um violinista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, ele comete um pecado imperdoável. Duvido que o ocidental jamais venha entender a gravidade dessa atitude, e isso não pode ser perdoado. Todos em casa me disseram, Benny, você está desgraçando o nome da família. Gente, estão corrigindo aqui, eu falei que era o Jamie, né? É o Benny, eu trocando os nomes, ô Senhor.
Então é o Bene, tá? Bene, você está desgraçando o nome da família. Suplicaram para que não desonrasse a sua reputação. Meu pai tinha sido prefeito e lembrou-me disso. O nome da família estava em jogo. Então ele se preocupava com o nome da família em jogo do que a salvação do filho deles, né? Porque era tradição, né, da família. Peço, então muitas pessoas colocam outras coisas acima de Deus, né? Peço que me compreenda quando digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem a outras ordens superiores da Igreja Oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar a um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os envergonhou. Por quê? Porque acreditavam que eles são os cristãos verdadeiros e possuem documentos históricos para prová-los. São cristãos há mais tempo do que ninguém, né? Isso acontece muito com as pessoas. Pessoas que muitas vezes elas discutem, humilham, falam, eu sou mais velho, tenho mais tempo de ministério. Não tirando eu esqueci a palavra agora. Não vem. Não tirando o mérito. Pronto, o Espírito Santo me ajudou. Não tirando o mérito das pessoas que têm mais tempo de ministério, mais tempo de estudo. Não. Mas existem pessoas que se orgulham, soberba por causa disso. E elas humilham as pessoas que acabaram talvez de vir para a presença, que muitas vezes sabem mais do que ela, entendeu? Elas não aceitam que muitas vezes Deus usa mais outros jovens, até crianças, para pregar, para revelar mais do que elas, que já tem muito tempo de ministério. Isso pode ocorrer também. Não é tirando o mérito delas, não. Do esforço, de tudo que ela passou com o Senhor Jesus. Então aqui ele está falando, né? Da família dele. Peço que me compreenda quando eu digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem às outras ordens superiores da Igreja Oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar ao cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os vergonhou. Por quê? Porque acreditaram que eles são os cristãos verdadeiros e possuem documentos históricos para prová-lo. São cristãos há mais tempo do que ninguém. Mas este é o problema. Eu fui criado com ele. A sua fé é longa na minha forma, ritual e dogma, mais curta na unção de Deus, né? Cheio de rituais e dogmas, né? Mas não tem unção. Falta-lhes poder como resultado. Não tem virtualmente compreensão do que significa, né? Ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito Santo. Tornou-se óbvio. Então, geralmente, as pessoas que são religiosas, elas acabam falando isso, né, para as pessoas. Sou mais velho, tenho mais tempo de igreja, mais tempo de Bíblia. Então elas acabam não aceitando, né, muitas vezes que outras pessoas são usadas por Deus pela idade, pouco tempo. Isso acontece muito. Ou às vezes por coisas novas que o Espírito Santo está usando para falar, elas acabam não aceitando por dizer eu sou mais velha, eu sei que eu tô falando. Então você pode bater boca e fogo uma pessoa assim, que ela já tem um pensamento formado com aquilo que ela aprendeu. E você vai só gastar saliva e não vai adiantar você ensinar. Então, devemos fazer o quê? Colocar as pessoas na oração para o Espírito Santo convencer ela, tirar as escamas dos olhos, né? Para mostrar o erro dela. Não adianta ficar batendo boca discutindo, entendeu? Mas é este o problema. E fui criado com ele. A sua fé é longa na forma, ritual, cheio de dogmas, mas não tem unção, né? Curta unção. Falta-lhes poder. Como resultado, não tem virtualmente compreensão do que significa ouvir ao Senhor, né? Ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Eles não sabem, não conhecem. Então, por não conhecer, não tem como acreditar ou buscar. Tornou-se óbvio que para permanecer em minha casa, eu teria de calar-me a respeito de Cristo. Então, muitas pessoas não são religiosas porque elas escolheram ser religiosas. Às vezes de criação, às vezes de ensinamentos, e às vezes de coisas que ela acredita ser, o achismo, né? Ou o entendimento, o próprio entendimento dela, erra no entendimento. Por isso que é bom o Espírito Santo nos ensinar, né? A palavra de Deus. Tornou-se óbvio que para permanecer em minha casa eu teria de calar-me, né? Sobre Cristo. Nada, entretanto, poderia diminuir as chamas de minha fé recém-encontrada. Eu era como uma barça ardente que não deixava de queimar. Né, o fogo do Espírito Santo, como eu falei pra vocês. Gente, esse livro aqui tá confirmando o que eu falei pra vocês. Eu não fazia ideia do que estava escrito aqui nesse livro. Olha só Deus confirmando. Eu tô impressionada mesmo. Eu abria a minha enorme Bíblia. Logo de manhã o Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Mas isso não bastava. Toda noite em que podia escapar de casa, ia para um culto da igreja, uma reunião de jovens ou de oração.
nas noites de quinta-feira voltava às catatumbas. Então ali ele sentia sede pela presença do Espírito Santo. Ele não ficava satisfeito só em ler a palavra, só em ir em uma reunião, fazer uma oração. Ele queria estar ali mais perto de Deus, indo em mais outras ocasiões, né? É assim que acontece com as pessoas que tem sede pela presença, que tem um vazio dentro dela, ou que já teve encontro com o poder do Espírito Santo, ou já teve visões, alguma coisa sobrenatural aí que impactou. Deus sabe como trabalhar na vida da pessoa, então ele trabalha da maneira que vai chamar a atenção da pessoa para vir para a presença. Muitas vezes não é com experiências sobrenaturais, tá? Muitas vezes é com dores mesmo, com percas, com mortes, com sofrimento, tá? Tem gente que não vem por amor, com experiência, com poder, não dá valor na presença, mas vem pela dor. Aí ela enxerga como que é o inferno, sentindo a dor na terra. Sentindo a dor da terra, ou muitas vezes visões do inferno, muitas vezes sim, muitas vezes não, ou só com dor e perca. Deus sabe o que cada um precisa. Ele já consegue enxergar a luz, as escamas dos olhos da pessoa cai. Ela começa a sentir vontade de buscar Deus, uma solução. E aí Deus se encaminha, né, levando pessoas para evangelizar, ou a palavra, ou ele fala do fundo do coração, através de sonhos, visões, não sei. É assim. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, ou você usa o seu livre-arbítrio e escolhe para onde a sua alma vai, né, que é para a condenação eterna. Continuando onde, né, paramos. Nada, por entanto, pôde diminuir as chamas da minha fé, recém-encontrado como era a brasa ardente, né? Quanto mais, como eu falei pra você, o encontro com a presença do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, ou uma experiência com o Espírito Santo, é portas para você ser mais cheio do Espírito Santo. Eu abria a minha enorme Bíblia logo de manhã. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra, mas isso não bastava. Toda noite que eu podia escapar de casa, ia para o culto da igreja, numa reunião de jovens ou de oração nas noites de quinta-feira e voltava às catatumbas. Jamais poderia apagar de memória o dia em que mencionei a Jesus em nossa casa. Meu pai se aproximou de mim e esbofetou-me. Senti a dor. Não eram as pedras de Jerusalém dessa vez, mas um tipo diferente de sofrimento. A dor que senti era pela minha família. Eu os amava tanto e queria mais que tudo a sua salvação. A culpa foi realmente minha. Meu pai tinha me avisado: se mencionar outra vez o nome de Jesus, desejará não tê-lo feito. Ele rosnou ao me ameaçar por me ver fora de casa. Comecei a falar com a minha irmãzinha Mary sobre o Senhor. Meu pai descobriu e seu ódio ferveu novamente. Ele proibiu de falar com ela sobre essas coisas espirituais. Até meus irmãos me perseguiam. Eles me chamavam de todo o nome em que podia pensar, e até alguns mais vulgares, né? E isso por muito tempo. Eu orava em meu quarto. Senhor, será que não vão parar? Será que não vão parar? Será que vão te conhecer algum dia? As coisas chegaram a um ponto que eu não podia conversar com nenhum membro da família. Não precisei procurar definição de ostracismo. Eles fizeram minha avó voar de Israel para me dizer que estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Chamando de louco, né? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Gente do céu, que forte. Papai, evidentemente, achava que eu tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez esteja atravessando uma espécie de fase. Ele vai sair dela. Seu método seguinte foi arranjar-me um emprego que me ocupasse a ponto de não ter tempo naquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo: gostaria que oferecesse um emprego para meu filho Benny. Recapitulando, tinha trocado os nomes. É Benny, tá? No outro vídeo. E nesse vídeo. Papai me levou, só percebi agora, gente. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros e mesquinhos que eu já encontrara. Claro que não podia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desse. Tive pena de meu pai naquele dia. Ele estava no fim dos seus recursos e me disse: Benny, o que quer que faça por você? Pode dizer,
Farei tudo o que pedir, basta que abandone esse Jesus, meu Deus do céu. Papai, respondi, você pode pedir o que quiser, mas eu prefiro morrer a desistir do que encontrei. Aleluia, Jesus. É esse o impacto da glória, viu? Foi uma cena deprimente. Ele me transformou de um pai amigo a um estranho sarcástico. Tudo o que tinha a oferecer era outra torrente de ódio. Novas acusações verbais. Durante 1 ano, quase 2, meu pai e eu quase não nos comunicamos e ele não olhava para mim na mesa do jantar. Eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me e assistir ao noticiário com minha família. O que restava então? Mas cadê os pontos aqui? O que restava então? Mas em retrospecto, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Minha Bíblia sempre estava aberta. Eu orava, eu estudava, eu me banqueteava com o maná celestial que iria me sustentar nos anos subsequentes. Minha ida à igreja era um problema gigantesco como desejava fazê-lo. Mas meu pai tinha dito absolutamente não, repetidas vezes. De fato, essas foram praticamente as únicas conversas que tivemos, brigas por causa da casa do Senhor. Os orientais consideravam a desobediência aos pais inconcebível, imperdoável. Mas agora eu tinha quase 21 anos, e me lembro vivamente da noite em que tomei coragem para dizer a meu pai: posso obedecê-lo em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer. É a decisão que o Espírito Santo, né, a autoridade que o Espírito Santo coloca no coração de uma pessoa, né? Começa a esclarecer o que é melhor para ele, né? Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou estupefato. Parecia que alguém dera um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava: posso ir à reunião esta noite? Ele respondia não. E eu ia para o meu quarto orar. Por favor, Senhor, faça o meu pai mudar de ideia. Eu descia então novamente e perguntava: posso ir? Não. Resmungava ele. E eu voltava para o quarto aos poucos. E ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida. As Catatumbas alugaram um outro prédio para os cultos de domingo e eu pude comparecer. Os estudos bíblicos eram feitos nas terças e sextas-feiras e havia um encontro de jovens nas noites dos sábados. Essas reuniões constituíram toda a minha vida. Por isso que é importante vocês irem ao culto, viu, gente? Porque no culto ali, quando vocês se unem com os irmãos, vocês ganham mais força espiritual ali no ambiente espiritual cheio de poder. Nos 2 anos após minha conversão, meu crescimento espiritual foi como o de um foguete entrando em uma órbita. Enfim, em 1973, Mary e plataforma Cadê? Me perdi. É que eu mexi aqui a tela e perdi onde tá, peraí. Nos 2 anos após minha conversão, meu crescimento espiritual foi como o de um foguete entrando em órbita. Em fins de 1973, Mervy e Merla Watson começaram a convidar-me para juntar-me a eles a plataforma para ajudar na liderança do culto e dos cânticos, né, na banda, na adoração, no cântico. Mas eu não tinha condições de falar em público. Jim Powerter, não sei falar aí, Powerter. Vixe, vamos de novo, Jim Powerter. O pastor metodista livre, cheio do Espírito Santo, me viu naquele local e um dia ele parou no quiosque na Alameda só para falar das coisas do Senhor. Foi nessa ocasião que me convidou para acompanhá-lo à reunião da senhora Catherine Comer em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi assombroso, mas me levei alguns dias para compreender as dimensões da revelação de Deus para mim. Mais ou menos nessa época eu mudei de emprego, aceitei o cargo de escrituário na diretoria da Escola Católica de Toronto. Estou
certo de que tinha suas dúvidas sobre mim às vezes. Eu ria sozinho, só de pensar no que Deus estava fazendo na minha vida. No momento em que meu trabalho terminava, eu corria para casa, subia as escadas e começava a falar com ele. Ó Espírito Santo, estou tão contente por estar de volta a sós contigo. Ele estava sempre comigo, é verdade, mas meu quarto tornou um lugar sagrado, muito especial. Algumas vezes, quando não ia trabalhar, eu ficava em casa o dia todo em comunhão com ele. O que eu estava fazendo? Tenho comunhão com o Espírito Santo. Quando não estava no emprego, ou em meu quarto, eu tentava ir à igreja, mas não contava a ninguém o que acontecia comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele me acompanhava. Eu sentia alguém ao meu lado. No ônibus eu sentia o ímpeto de falar com ele, mas não queria que as pessoas pensassem que era louco. Mesmo no trabalho, eu falava com ele baixinho em certas horas. No almoço, ele era o meu companheiro, mas dia após dia, ao chegar em casa, subia as escadas aos tropeços. Subia a escada aos tropeções. Fechava a porta do quarto e dizia: agora estamos sozinhos, né? Subia a escada correndo. E minha jornada espiritual continuava. Vou ler mais um pouco com você. Quero explicar que muitas vezes eu não notava sua presença. Sabia que estava comigo, mas me acostumara tanto a ele que não sentia mais a eletricidade daquelas ocasiões. Então, por isso, muitas vezes Deus coloca as pessoas em provações, dá um chacoalhão na pessoa, né? Às vezes exortação, situações, entendeu? Através de palavra, muito da palavra, Bíblia, outra vez de revelações, alguma coisa, de alguma forma ele exorta essa pessoa para ela acordar, né? Que ela acaba acostumando de sentir a presença todo dia. Aí ela deixa de orar porque ela não tá sentindo. Por isso que nós devemos dar a fé, orar pela fé, não esperar sentir. Porque muitas vezes você não vai sentir a presença, o poder 24 horas, né? Nós não temos essa capacidade. Podemos sentir um dia sim, o dia inteiro, mas o outro dia não podemos, não. Pode ser que você não sinta o dia inteiro, entendeu? Então por isso você vai te orar. Então sim, todo mundo perderia a salvação, né? Quero explicar que muitas vezes eu não notava sua presença, sabia que estava comigo, mas me acostumava tanto a ele que não sentia mais a eletricidade naquelas ocasiões especiais. Outras pessoas, porém, sentiam. Muitas vezes, quando meus amigos vinham me ver, eles começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo, que nem eu falei pra vocês, o poder faz chorar. Quebranta, que nem uma criança mesmo, abre o bocão. Certo dia, Jimmy Pointer me telefonou dizendo: vou buscar você para levá-lo a uma igreja metodista onde estou cantando. Pode cantar comigo se quiser. Eu não era verdadeiro cantor, mas ajudava de vez em quando. Nessa tarde, a unção do Espírito Santo me envolveu novamente. Depois ouvi Jim apertando a buzina. Quando desci correndo a escada e fui até o carro, eu senti a presença do Senhor correndo comigo. No momento em que pulei para o assento dianteiro e fechei a porta, Jim começou a chorar. Ele cantou depois do coro: Aleluia, aleluia. E voltando-se para mim, disse: Benny, posso sentir o Espírito Santo nesse carro. É claro que sua presença está nesse carro, respondi. Onde mais poderia estar? Isso para mim se tornara normal, mas Jimmy quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Quebrantamento. Certa vez, o Espírito Santo quebrantando, né? Certa vez minha mãe estava limpando o corredor enquanto eu falava com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo o empurrou contra a parede. Eu disse: o que aconteceu, mamãe? Ela explicou: não sei, a presença do Senhor quase a fez cair. Meus irmãos iram contar sobre as vezes em que se aproximaram de mim e não sabia o que estava acontecendo, mas senti alguma coisa extraordinária. Gente, eu já entendi. Com o passar do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens. Era o poder de Deus, né? Com o passar do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens da igreja só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes: Senhor, prefiro isso a qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Eles podiam ter os seus jogos, suas diversões, seu futebol. Eu não precisava disso. O que eu quero já tenho. E disse ao Senhor: o que quer que seja, não permita que vá embora. Comecei a compreender melhor o desejo do apóstolo Paulo pela comunhão do Espírito Santo. Gente, paro por aqui.
página 38. Então vou comentar algo sobre isso, né? Isso resume... Vou tirar o óculos, peraí. Isso resume exatamente nas coisas que eu expliquei pra vocês. Esse livro é exatamente como eu me senti, gente, no batismo com o Espírito Santo. Ali ele foi impactado com a presença do Espírito Santo. Quando eu digo, muitas pessoas não acreditam, né? Quando eu digo, falo assim, não, já é suficiente o Espírito Santo. Eu já ouvi amigos falavam assim, você não dizia que o Espírito Santo não era suficiente? Gente, porque eu evangelizava antes mesmo de eu me converter. Era algo que estava dentro de mim, deixa eu arrumar a câmera. Era algo que estava dentro de mim que nem eu mesmo sabia o porquê. Na minha cabeça eu falava, jamais eu seria uma escolha do Espírito Santo, uma escolha de Deus. Por eu ser uma pessoa que não, tipo assim, não agradável à sociedade. Entendeu? Correndo fora do fluxo do mundo. E aí, eu não entendia o porquê. Tava dentro de mim, eu levava a palavra desde a minha infância, um amor. Só que na minha adolescência, dos meus 19, mesmo desviada, até os meus 24 anos, eu levava o Espírito Santo, eu revelava para as pessoas aquilo que Deus queria na vida das pessoas. E muitas coisas aconteceram, muitas coisas se cumpriram. E algumas que eu revelei não se cumpriram porque foram livramentos. Então, ali o Espírito Santo já estava dentro de mim, se revelando que ele tinha algo comigo. Exatamente como a experiência de Jim e a experiência de Benny. Vamos ler o último capítulo, vamos ver se eu consigo ler. Recapitulando. Ele falou aqui que ele já sentia suficiente. Ele não precisava mais de nada, não precisava viver para o mundo, né? É exatamente assim que uma pessoa se sente quando ela recebe mais de Deus. É assim que você vai se sentir. Te afirmo. A palavra diz isso, né? Que Jesus é o pão da vida, a água da vida, que mata a nossa sede. Então, muitas vezes você está procurando em outros lugares, outros caminhos, algo que só Deus pode te dar. Às vezes você está procurando no dinheiro, na prostituição, nas drogas, nas festas, nas raves, nas bebidas. Às vezes saindo muito, sei lá, em redes sociais, em vício em alguma coisa. E tudo que você precisa é da presença do Espírito Santo para te preencher, para matar a sede da sua alma. Só o Espírito Santo pode dar a paz, te encher e te dar a salvação eterna, que é o mais importante. Então você tem que pensar nisso. Sua salvação eterna, sua alma, para onde ela vai? Já pensou nisso? Você tem certeza da sua salvação? Pense. Se a resposta é sim, se você respondeu sim com todas as forças, então o Espírito Santo te deu a certeza. Mas se passou alguma dúvida no seu coração, é porque você não está salvo. Existem coisas pendentes, ou você ainda não aceitou Jesus, ou você está longe de Deus. Então é hora de você pensar sobre isso e começar a buscar a presença do Espírito Santo agora, enquanto é tempo. Porque este é o ano 2024, um ano que também vai acontecer mais coisas. E Deus quer dar livramentos. Mas quem vai receber livramento é as pessoas que estão nos pés de Jesus. Pessoas que estão na presença de Deus. Quem são esses? Pessoas que são humildes de coração, que têm intimidade com Deus, que buscam a presença de Deus. Não é frequentar 27 dias da semana uma igreja, mas ir à igreja sim, fazer parte do corpo de Cristo, tomar a ceia, ter comunhão com os seus irmãos, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, com as pessoas das ruas. Ninguém é perfeito. Errando, acertando cada vez mais, nascendo de novo. E sendo cheio do Espírito Santo. Buscando a presença, lendo a palavra. Porque sem a palavra é impossível você ser cheio de Deus. Não tem como você ser cheio só porque você fala que ama a Deus. Eu sei que Deus está aqui. Porque Deus mora dentro de todo mundo que confessa a fé. Mas ser cheio é diferente. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Então, comece a refletir sobre isso. Porque a decisão está na sua mão, para onde sua alma vai. Então a experiência com o Espírito Santo causa isso na vida de uma pessoa. Ela se sente saciada, como se tivesse alimentado com algo muito bom, algo que ela prefere. E ela se sente como se não preferisse mais nada. Ela só tem interesse em viver para o Senhor Jesus. Aí muitos vão pensar assim, é fanatismo, é exagero, não precisa, você tem uma vida para viver. Somos seres humanos. Não somos religiosos, somos seres humanos. Quem é carne, quem é espírito, é espírito. Quem é da carne nunca vai entender
o que Benny passou, o que Jimmy passou, o que eu vivi, o que muitas pessoas viveram, através do poder do Espírito Santo, através de uma experiência. Elas vão dizer: você é fanático, você é louco, vamos internar no psiquiatra, como disse aqui Benny, que passou por isso. Então, nós devemos o quê? Decidir permanecer na presença por amor e para a nossa salvação eterna, que é o mais importante. Porque o mundo não tem coisas eternas para nos oferecer, nós não vamos levar nada dessa terra. Então você vai se sentir exatamente como Ben, preenchido, vai sentir o desejo imenso de estar com Deus, de viver a palavra, de estar em vários cultos, vigílias, orando, dançando, lendo. Nem ele falou, ele viu muitas pessoas ali dançando, coisa que ele nunca tinha visto na vida. Mas ele começou a crescer com Deus, ter um encontro com Deus, a ter a decisão, eu quero, ninguém tira isso da minha cabeça. Então ele decidiu ali enfrentar e falar: eu não jamais vou abandonar o Senhor Jesus aos pais, enfrentando, entre aspas, enfrentando, não brigando, batendo peito, brigando, batendo boca, mas dizendo: essa é a minha decisão. Então o Espírito Santo, ele te coloca essa decisão de você quando as escamas dos olhos vai caindo de dentro dos seus olhos. Ele vai limpando você espiritualmente e você vai recebendo a luz da palavra. Então Deus sabe, cada pessoa, Deus sabe, precisa tomar água. Deus sabe o que cada pessoa precisa. Deus trabalha de forma diferente na vida das pessoas, entendeu? Então não vai trabalhar na sua vida da forma que trabalhou na minha. Pode ser parecido, vai trabalhar diferente na sua vida e na vida das outras pessoas, porque ele sabe onde toca, sabe o que você precisa, sabe o plano que ele tem na sua vida, sabe a intenção do seu coração, sabe como você está buscando. Então é isso, gente. Vou parar por aqui e no próximo vídeo continuo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.